Graça e paz. Hoje, dia 18 de maio de 2024. Até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui nos ajuda o Senhor. No livro de Isaías, capítulo 44, do verso 6 ao 20, diz assim: Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos exércitos: eu sou o primeiro e sou o último, e além de mim não há Deus. Quem há como eu, feito predições desde que estabeleci o mais antigo povo? Que o declare e o exponha perante mim, que esse anuncie as coisas futuras, as coisas que hão de vir. Não vos assombreis nem temais. Acaso desde aquele tempo que vô-lo fiz ouvir, não vô-lo anunciei? Vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não há outra rocha que eu conheço. Todos os artifícios de imagem de escultura são nada, e as suas coisas preferidas são de nenhum préstimo. Eles mesmos são testemunhas de que elas nada veem, nem entendem, para que eles sejam confundidos. Quem formaria um Deus ou fundiria uma imagem de escultura que é de nenhum préstimo? Eis que todos os seus seguidores ficariam confundidos, pois os mesmos artifícios não passam de homens. Ajuntem-se todos e se apresentem, espantem-se e sejam a uma envergonhados. O ferreiro faz o machado, trabalha as brasas, forma um ídolo a martelo e forja-o com força do seu braço. Ele tem fome e a sua força falta, não bebe água e desfalece. O artífice em madeira estende o cordel e com o lápis esboça uma imagem. Alisa-a com plana, marca com o compasso e faz a semelhança e beleza de um homem que possa morar em uma casa. Um homem corta para si cedros, toma um cipreste ou um carvalho, fazendo escolha entre as árvores do bosque. Planta um pinheiro e a chuva o faz crescer. Tais árvores servem ao homem para queimar. Com parte de sua madeira se aquenta e coze o pão. E também faz um Deus e se prostra diante dele. Esculpe uma imagem e se ajoelha diante dela. Metade queima no fogo e com ela coze a carne para comer. Assa e farta-se. Também se esquenta e diz: já me aguento, contemplo a luz. Então o resto faz um Deus, uma imagem de escultura. Ajoelha-se diante dela, prostra-se e lhe dirige a sua oração, dizendo: livra-me, porque tu és o meu Deus. Nada sabem, nem entendem, porque se lhes grudaram os olhos para que não vejam, e o seu coração já não pode entender. Nenhum dele cai em si, já não há conhecimento nem compreensão para dizer: metade queimei e cozi pão sobre as suas brasas, assei sobre elas carne e a comi. E faria eu o resto uma abominação? Ajoelhar-me-ia eu diante de um pedaço de madeira? Tal homem se apacenta de cinza e seu coração enganado
o iludiu, de maneira que não pode livrar a sua alma, nem dizer: não é mentira aquilo em que confio? Aleluia! É um texto extenso, onde fala sobre Deus e a criação. Quantas divindades existem? Quais delas devem ser cultuadas? Nós temos aqui uma meditação para 2 dias. Hoje nós vamos falar quantas divindades existem. Nesse mesmo texto, também para amanhã, quais delas devem ser cultuadas? O texto diz assim: apesar de serem muitas as pessoas que cultuam diversas divindades, que nada podem fazer por nós, vemos aqui que existe somente um único Deus, o Deus verdadeiro, que merece a nossa adoração. Ele afirma: além de mim não há outro Deus. Os outros deuses são invenção humana. Por isso, a prática da idolatria é tão rejeitada e proibida na Bíblia. Segundo o livro de Êxodo, capítulo 20, verso 4, diz assim: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Aqui fala dos 10 mandamentos, tá? Em Êxodo 20, os 10 mandamentos. Amém? Como pode alguém acreditar num ídolo fabricado pelo homem? Observe a importante pergunta do texto. Não é mentira aquilo em que confio? Finalzinho do verso 20. Olha só, a própria pergunta dentro do texto bíblico traz você para uma meditação. Me traz para uma meditação. Não é mentira aquilo em que confio? Causas desse grave erro. Então, para eu e para você, para nós meditarmos, causa desse grave erro. Primeiro, ignorância espiritual. Segundo, ingenuidade de acreditar em tudo o que se ouve sobre religião. Terceiro, ilusão de achar que Deus assemelha-se ao homem. Quarto, tentação de crer num Deus, com D minúsculo, que aceite a minha maneira de viver. Quinto, desinteresse de conhecer o verdadeiro Deus. Amados, eu comentei que nós faríamos 2 estudos sobre esse texto. Não vou fazer 2 estudos sobre esse texto. Está muito claro para mim e para você. Eu creio que você, se você procurar a luz da palavra do Senhor, pedir direção ao Espírito Santo de Deus, Ele vai lhe dar sabedoria para você entender. Embora nós temos aqui 2 perguntas. Quantas divindades existem? Existe só uma, é Deus, o único Deus. Quais delas devem ser cultuadas? A Deus, que fez os céus, a terra e tudo quanto nele há. E o texto sobre a nossa meditação, Deus e a criação, ele é bem curto e nos leva para Êxodo capítulo 20, verso 4, né? Que daqui a pouco nós vamos ler novamente. Êxodo capítulo 20, verso 4. Então, qual que é a causa de nós cometermos erros em acreditar em imagem de escultura? Ignorância espiritual. O que é uma ignorância espiritual? Falta de conhecimento, irmãos.
falta de buscar saber sobre a verdadeira espiritualidade, de conhecer a Bíblia, ter um contato direto com Deus através da pessoa de Jesus Cristo, porque Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser Jesus. E são palavras do próprio Jesus, que em muitas Bíblias estão em negrito e também em muitas Bíblias estão em vermelho. Ingenuidade de acreditar em tudo que se ouve sobre religião. Você não precisa acreditar em tudo, você não deve acreditar em tudo. Você deve analisar à luz da palavra de Deus que o que você ouve é verdade ou não é verdade. Ilusão de achar que Deus assemelha-se ao homem. Deus não se assemelha ao homem. O homem, buscando a santidade, dia a dia, pode se assemelhar a Deus. Tentação de crer num Deus que aceite a minha maneira de viver. Que ilusão, né, meu amado, minha amada? Eu acreditar em um Deus que aceite a minha maneira de viver. Imagina. Desinteresse de conhecer o verdadeiro Deus. É verdade, desinteresse. Muitas das vezes nós procuramos conhecer muitas coisas, estudar, mas não a palavra de Deus. Nós devemos se inteirar mais de Deus e as suas maravilhas. Amados, Deus é Deus. E eu quero ler para você novamente no livro de Êxodo, capítulo 20, verso 4. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Não tomarás o nome do Senhor em vão. Amados, vamos conhecer a Deus verdadeiramente? Vamos conhecer a Jesus? Vamos conhecer o Santo Espírito de Deus? Pense nisso, medite sobre isso e faça essa experiência, essa autoanálise. Se você está fora do caminho, corra para o caminho que é Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim, disse Jesus. Amém? Que o Senhor Deus te abençoe e abençoe a tua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.